Olá, tudo bem? E então, o texto A Cela, de Assis Brasil, é ou não é um texto forte? Sem dúvida, o texto nos faz pensar na dor, no sofrimento e o quanto é difícil viver em um mundo onde não existe liberdade. Na aula de hoje, estaremos estudando o vocabulário usado pelo autor no texto A Cela. Observe com atenção o sentido de palavras e expressões do texto, encontrados nestes exemplos. A opressão do cubículo estava em seu corpo. O que o autor quis dizer quando usou a expressão a opressão do cubículo? Veja, a palavra opressão indica que o cubículo, ou seja, a pequena cela da cadeia, sufocava, abafava. O autor, ao falar da posição em que o preso permaneceu na cela, diz: queria apenas permanecer na posição incômoda, como se estivesse em maratona, para provar que o corpo podia resistir a tudo. Você sabe o que é maratona? Já ouviu falar nesse termo? Maratona é uma corrida a pé, de um percurso longo, cansativo. Portanto, na maratona, é preciso provar ter muita resistência, assim como a que o preso precisaria ter para aguentar permanecer naquele cubículo e naquela posição. Numa cela, a pessoa deve mesmo se sentir oprimida, sem ar. No texto, o autor diz que o preso não sabe se é dia ou noite, e a cela não tem janela, talvez até nem porta. Ele diz: uma porta sempre deixava passar alguma claridade, uma resta de luz, um sopro vivificador. O que o autor quer dizer com a expressão resta de luz? A expressão resta de luz significa feixe de luz, uma sobra de luz que passa pelos cantos da porta. E sopro vivificador? Ar. Ele queria ar para que pudesse ter vida, energia. Ar para poder se reanimar diante de tanto sofrimento. O texto nos diz que o preso sentia cansaço, seu corpo doía, as algemas apertavam os pulsos, mas o importante era ficar imóvel, não forçar os grilhões. Você já tinha ouvido ou lido essa palavra em algum lugar? Afinal, o que significa grilhões? O que quer dizer forçar os grilhões? Grilhões são algemas. Portanto, ele deveria ficar imóvel, parado, para não forçar as algemas e ferir os pulsos. Você deve ter feito o estudo proposto no caderno de atividades sobre o vocabulário do texto A Cela. Deve estar conhecendo bem as expressões usadas pelo autor, Assis Brasil. Agora diz, lendo o texto, dá para perceber bem por que o autor colocou como título do livro Os que bebem como cães? Sem dúvida que a pessoa presa sofre muito, tem seus movimentos limitados, pois está de pés e mãos atadas. Não podendo estar com as mãos livres, quem sabe o preso até bebesse mesmo água como um cão, curvando-se sobre uma lata e lambendo. O autor diz que a personagem acredita que a natureza é sábia e cruel. Veja esta passagem do texto. A natureza é sábia e cruel. Começava a adaptar seus olhos à escuridão para que tentasse viver melhor num meio estranho ao seu mundo. A natureza ajuda o homem a se adaptar a novas situações. Nisso ela é sábia. Porém, a natureza é cruel por fazê-lo se adaptar ao que não era bom para ele, ao sofrimento. Estar preso numa cela é ter seu mundo reduzido a poucos metros quadrados. É sentir que toda sua liberdade foi sufocada. Como será que vivem essas pessoas na realidade? Como eu me sinto aqui nessa ala, para falar a verdade, me sinto morto. Isso é vida? Diz aí. Eu me sinto preso, ora, como animal enjaulado. Preso aqui nessa cela, eu não sou ninguém. A vida acabou pra mim. Sem liberdade, eu me sinto sufocado. Não tenho direito a nada.
Bem que eu devia ter pensado nisso antes. A vida numa cela, a vida é desumana. Eu fui condenado a viver aqui. A gente sofre muito, viu? Eu sei que eu tô aqui por um erro, rapaz. Eu sei que eu mereço estar aqui, isso eu sei. Agora me diz, será que eu vou ter que pagar por isso, vivendo assim? Eu não mereço ser tratado como ser humano, não? Hoje você tem como tarefa produzir um texto. O desafio que propomos a você é contar a história de um preso. Você deverá narrar a história de um preso com detalhes. Tente imaginar o que ocorre com esse preso no dia a dia do presídio. Ele vive numa cela solitária ou numa cela normal, junto a outros companheiros. Os guardas. Como se comportam esses guardas em relação ao preso? Quanto ao tempo em que se passa a história, você poderá marcá-lo com sinais, como o dia e a noite. Ou você poderá escrever sobre o tempo que é percebido apenas pelo desenrolar do pensamento da personagem. Lembre-se de que, quanto ao ponto de vista da narrativa, você pode escolher contar a história como narrador ou pode escrever a história na primeira pessoa, ou seja, o próprio preso é o narrador. Não esqueça de que é importante sequenciar bem os fatos, ter ideias claras e coerentes. Revise seu texto cuidadosamente. Observe a pontuação e a ortografia. Bom trabalho e até a próxima aula.